Oi! Voltamos com o Seja Bem-vindo ao Mundo Real. Acharam mesmo que ia parar de gravar? Não, mas eu não tinha tempo para escrever. Então, como eu estou voltando a escrever agora, voltei a fazer Seja Bem-vindo ao Mundo Real. Se você começou a me acompanhar agora aqui, provavelmente você não vai saber que tema é esse do meu canal. Mas é um tema onde eu falo sobre histórias que eu escrevi, uma história em específico, que aborda assuntos muito interessantes, mas assuntos interessantes e que devem ser falados hoje em dia de uma maneira legal e que você entenda a mensagem que eu quero passar para você. Eu fiz 3 vídeos desse e infelizmente eu parei de escrever durante uns 6 meses, mais ou menos, mas agora eu voltei porque muitas pessoas gostaram. No último vídeo, aliás, eu falei para vocês deixarem nos comentários o que aconteceria com aquela moça que sofreu racismo. Eu achei sensacional essas pessoas que comentaram. Comentaram mais pessoas, mas essas duas eu achei sensacional e eu coloquei na história. E agora a gente vai continuar a história, mas não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também para eu saber que você gostou e para o YouTube entregar para mais pessoas. E também para você ter mais vídeos como esse, para mim não parar de vez com esse livro de Seja Bem-vindo ao Mundo Real. Enfim, depois de 2 semanas, elas esbarraram naquela professora. E a professora meio que foi novamente, foi novamente racista com a menina. Porque parece que ela estava bem frustrada, bem mal, assim, que começou a ser racista com a menina. Não que isso justifique ela estar mal e tudo mais, mas ela começou a ser racista com a menina novamente e começou a xingar a menina. E nisso tudo, que ela começou a xingar a menina, né, a Mari, ela começou a ser gravada pelas amigas. E depois de todo esse xingamento acabar, né, elas começaram a mostrar para a diretora e todas as providências foram tomadas. Mesmo que tenha aquele famoso, era só brincadeira, coisinha nada a ver, sabe? Os pais da Mari falaram assim: se você não demitir essa professora, vamos entrar em um processo contra a escola. E eles tiveram que demitir a professora. Depois de um tempo, né, que eu fiquei 6 meses sem contar pra vocês, então eu tô contando a história desses 6 meses atrás. Depois de um tempo, elas começaram a sair com garotos, mas na amizade, sabe? Mesmo que o Jonathan tava sempre ali na Camila. Oi, Camila, vamos sair, Camila. Ela não queria, né? E ela começou a ficar com outro menino, começou a gostar e a namorar outro menino. E a gente vai entrar no tema assédio. Então, se você tem algum trauma sobre isso, com isso, enfim, não assista, tá? Sobre algum tipo de abuso, enfim, não assista, por favor, tá? Vá para outro vídeo, vá para a parte 1, 2, que tem uma playlist aqui no canal, ou assista outros tipos de vídeo, por favor. Depois que ela começou a sair com esse menino, as meninas sempre se viam, sabe como saída de casal? É basicamente isso. E as 3 sempre relatavam coisas estranhas que eles faziam. Então, por exemplo, tentavam passar a mão, tentavam alguma coisa a mais, mas elas não queriam agora. Então eles tentavam, mas elas não queriam. E elas sempre ficavam estranhando isso, até que um dia começaram a conversar sobre isso e começaram a entender que isso também é uma questão sobre o assédio, né? Um relacionamento um pouco abusivo e tóxico. E elas começaram a pensar em como que elas iam resolver isso. Elas iriam denunciar ou só terminar. Mas o medo de terminar é eles irem atrás ou fazerem alguma coisa ruim para elas.
Então elas queriam denunciar, mas estavam com medo de alguma coisa acontecer, entrar todo naquela coisa de novo, sem prova. Mas elas também queriam terminar, mas o medo de terminar e dar ruim depois era muito maior. Enfim, elas começaram a conversar com os próprios pais. E os pais começaram a ficar de olho. Então, se você sofre por algum relacionamento assim, se você quer e a pessoa força você querer, e aí você começa a fazer, mesmo você não querendo, a pessoa força você fazer, é um caso de denuncie para um parente, para alguém, ou para a própria delegacia, ok? Então, elas começaram a ficar com um medo de ver eles. Sempre tentava desviar, não, hoje, sabe? E aí eles começaram a forçar elas a ver eles. Então, um exemplo. Vamos supor que você não quer ver a pessoa e a pessoa fica, vai, vem comigo, fica aqui comigo, sai comigo. Você tá me traindo? Começaram a dizer isso pra elas também. Você tá me traindo? Você tá de tiração com a minha cara? Tá ficando com outra pessoa, por isso que não quer me ver, quer terminar comigo? O que eu tô fazendo? E elas começaram a falar e relatar para os pais também. E os pais foram entendendo também tudo isso. Obviamente, como tem por ligação, na grande maioria das vezes fica gravado tudo isso. E aí, elas começaram a relatar, os pais começaram a ouvir a conversa dos dois e começaram a pensar na denúncia. Mas o medo que as meninas tinham era muito grande. Até que um dia, o namorado da Camila veio até a casa dela perguntar se estava traindo ele, tentando pegá-la, traindo ele, mas na verdade ela só estava com medo do que ele podia fazer para ela. Nisso tudo, o que ele fez? Ele falou assim que agora ela vai ser forçada a ter que sair com ele, ou eles iam terminar. A Camila decidiu terminar, a romper tudo isso, e as meninas também aos poucos estavam pensando nisso também, nessa possibilidade. Porque eu creio que automaticamente um termina, os outros também vão ficar meio que de olho pra ver se realmente estão traindo ou não. E vão querer terminar com as meninas. As meninas estavam com tanto medo que a Camila teve que chamar a polícia no dia, pois o menino se recusava a terminar com ela, se recusava a sair da casa dela, até os pais ficavam assustados por conta disso. Elas começaram a denunciar, sim, elas tinham provas de tudo aquilo, e elas queriam fazer uma coisa com os meninos, além da denúncia. Eles tinham tanta coisa assim por elas, obsessão, digamos assim, eles infelizmente tiveram que ser processados. Só não foram presos também por ser menor de idade, mas tiveram que ter acompanhamento dos pais até a delegacia e tudo aquilo que a gente já conhece. As meninas tinham muito trauma, então sempre que tentavam um relacionamento com uma pessoa, dava ruim. Sempre que tentava alguma coisa nova com uma amizade, dava ruim. Então, traumas de infância também que as meninas tinham também, além da Camila ter depressão, como eu já falei aqui pra vocês nos outros vídeos. Se você não viu, veja a playlist para acompanhar toda essa história e entender mais a fundo sobre ela. E também não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nada. E compartilhar para as pessoas também, para conhecerem o canal. Se você gostou, então outra pessoa também pode gostar. As meninas tinham muitos traumas e a Camila tinha depressão. Ela começou a ficar muito mal com tudo que estava acontecendo, porque na visão dela, nada na vida dela dava certo, nada na vida dela funcionava, e ela só entrava em burrada, né, em coisas ruins na vida dela, e ela só atraía coisas ruins na vida dela. Mesmo que ela pudesse começar um acompanhamento psicológico, se ela não levantasse da cama, se ela não mudasse as coisas dentro dela, a mentalidade, os hábitos, as atitudes, ela continuaria no mesmo lugar. Ela se recusava a ir novamente em uma psicóloga, ou em um psicólogo, em um psiquiatra. Ela só estava muito mal com aquilo. As meninas também, mas elas sempre tentavam ajudar uma outra. Mesmo elas sendo privilegiadas, aqueles meninos não deixavam ela em paz, mesmo com uma coisa jurídica de que eles tinham que ter tanto quilômetros, tanto passos, enfim, de distância delas. Elas ainda ficavam com medo sobre uma próxima relação, sobre confiar nas pessoas, ok? Então elas tinham medo de tudo que poderia vir até elas, porque a Camila estava ficando meio mal, as meninas estavam ficando meio mal, as coisas não estavam indo bem para elas, então os pais tentavam dar apoio também,
mas as coisas não iam. Além de ter uma menina lá na escola que ficava enchendo o saco delas por elas não serem populares, por não, enfim, não seguir um padrão necessário. E elas ficavam muito mal com isso, elas começaram a ter crise de ansiedade, crise de pânico, enfim, e é uma coisa muito ruim. Pois a Camila já sabemos que tinha depressão, as meninas já não, mas, enfim, uma hora, dependendo do que é que está acontecendo na sua vida, pode até chegar a vir. Então elas ficavam com medo, os meninos não deixavam as meninas em paz e elas não sabiam mais o que fazer, pois já foi falado que não deveriam entrar em contato com elas, mas eles continuavam persistindo de querer ficar com elas e, enfim, ela começou a ficar com medo. Nisso tudo, a Camila começou a se aproximar do Jonathan e o Jonathan começou a escutar ela realmente, pois ele não escutava ela por querer algo com ela, e sim por ela realmente precisar de ajuda. Não que ninguém escutasse a Camila, mas às vezes, quando uma pessoa tá mal, ela não quer só escutar, ela quer desabafar também. Então, como o Jonathan estava meio que bem, praticamente, ele quis escutar a Camila. E isso foi muito fofinho, eu achei uma parte muito fofa. Porque eles não eram muito próximos, a Camila já tinha falado que não queria mais ele e ele nunca perdeu a esperança, digamos assim. E como eles começaram a conversar com tudo isso, começaram a se entender, começaram a se aproximar, o amor do Jonathan pela Camila foi crescendo cada dia mais. Mas a Camila, eu percebi nessa história que ela não gosta, ela tem um carinho pelo Jonathan, mas ela não gosta dele. Por principalmente traumas de um antigo relacionamento que ela acabou tendo, que foi tudo uma coisa ruim que aconteceu na vida dela. Então ela tinha muito medo de se entregar, de confiar e dar ruim para ele, ou para ela, né? Medo de o ex-namorado começar a seguir o Jonathan novamente, pois o namorado era meio louquinho da cabeça, meio não, totalmente. Então ela tentava acalmar toda a situação, se reaproximando, ela não conseguia se entregar num sentido de amor ou até de amizade, porque ela confiava nele, mas ela não confiava totalmente de olhos fechados, por medo de traição, por medo de algo acontecer entre eles também. Porque quem tem relacionamentos passados ruins, a gente começa a ter medo de o que pode vir no próximo, que vai me fazer mal de novo, e eu vou me fechar de novo, e eu não vou conseguir novamente me entregar para outra pessoa que possa ser a certa. Então, ela começou a se fechar, ela começou a ficar na dela, mesmo com o Jonathan, ela não contava tudo, sabe? Então ela começou a ficar mais na sua, começou a pensar em coisas ruins para a vida dela, mas sempre com o apoio totalmente dos pais. E os pais um dia falaram que ela teria sim que ir a um psicólogo, mesmo ela não querendo. E quando ela foi nesse psicólogo, ela contou coisas que nem vocês imaginam. Mas se vocês quiserem saber, aguarde o próximo capítulo. Se inscreve no canal para não perder. Deixa o seu like, ativa o sininho das notificações porque eu trago outros tipos de vídeo. E é isso. Um beijão e até quarta. Tchau! É um capítulo por semana, hein? Não esquece. Tchau!